Tragédia, muita destruição nos Estados Unidos da América, no Mississippi. Uma série de 14 tornados destruíram tudo. Observem isso aqui. Observem essa imagem. Realmente devemos nos preparar, porque a coisa está muito feia. Terrível, terrível. Mississippi, que é uma região de planície, foi devastada por diversos tornados. Os tornados estão destruindo tudo pela frente. Inclusive episódios de tornados não só nos Estados Unidos da América, que é um local típico para isso, nas regiões de planície, principalmente na região centro-sul dos Estados Unidos, mas está ficando muito frequente na América do Sul e outras partes do mundo. Inclusive um tornado monstro que atingiu Buenos Aires, e eu falei disso há alguns dias. Meus amigos, vejam só isso aqui. Mas antes, não esqueça do like, não esqueça do joinha e também dos compartilhamentos. E a questão da guerra está feia, meus amigos. A situação está feia, a situação da guerra do Oriente Médio e também da Europa. França, Inglaterra, parece que a Alemanha vão enviar navios de guerra para abrir o Estreito de Hormuz. Vão peitar os Estados Unidos e o Irã. Não sei se vai dar tempo, talvez hoje não, mas amanhã eu faço um vídeo sobre isso. O bicho está pegando, senhores. Vejam só isso aqui. Onde foi parar o carro? Eu me lembrei, eu sei que vocês se lembram também, pelo menos uma grande quantidade de pessoas aqui, os mais antigos, o que o astrofísico Carlos Ferrado, astrofísico chileno, disse. Cada um aguente da maneira que der. Cada um aguente como pode. É isso. É isso que já chegamos, meus amigos, nessa época. Vocês podem ter certeza. E sem contar no Paraná, tá? No Paraná, mais de 4.000 pessoas sem energia, devido a essa onda de tempestades que está varrendo a região sul do Brasil. É o mundo todo. É o mundo todo. Se inscrevam também no canal Olhos no Céu 2. Eu vou deixar o link do nosso canal Olhos no Céu 2 ou corte fixado no tampo de comentários. Ninguém está indo. O canal tem pouca gente. Ninguém está indo. É complicado. São informações sérias. Informações sérias, como que eu botei algumas horas atrás, sobre o surto viral daquele cruzeiro. Então são informações importantes. Isso daqui não é conto de fadas, não é brincadeirinha. Muito fácil para ver. Situação aqui da Argentina tem ligação com essa tempestade, com as tempestades que estão atingindo o sul do Brasil. É o mesmo ciclone. Só que a diferença é que esse ciclone ele atuou mais em cima da Argentina. E a gente estamos recebendo o resto desse ciclone. Está se espalhando pela Terra. Isso que vocês estão vendo. Vamos ser surpreendidos. E isso que vocês estão vendo, eu falo de uma forma que ninguém fala. Ainda mais aqui no YouTube. Ninguém fala da maneira como eu digo. Isso está surgindo em locais que não são de costumes. Que não são costumeiros. Isso é terrível. É terrível. Isso daí é um sério sinal de que a vaca está indo para o brejo, senhores. Mas ninguém está percebendo, ninguém está notando.
agora no México, é no mundo todo. E eles estão surgindo em locais que não são de costumes e ainda estão surgindo com muita potência. Turquia, beleza. Estados Unidos, está no México, na Argentina, um ou outro. Mas aqui no Brasil, mesmo na região sul, é no máximo um F1. No máximo. Mas agora não, categoria 2, categoria 3. Daqui a pouco vai dar no Rio de Janeiro. Ou em São Paulo. Não vai demorar. E aí? E aí? Como é que fica? Um F3? Ou então um furacão categoria 2, bem na costa do Rio de Janeiro. Já imaginaram os estragos? Eu acordei assustado, cara, com uma ventania danada. Acordei assustado. Eu pensei, caramba, se aqui no Rio de Janeiro vem cada rajada de vento terrível, imagina no Paraná, imagina em Santa Catarina. Não sei como é que vocês estão acostumados com isso. Se daqui no Rio de Janeiro já está ventania insuportável e que dá medo, imagina no sul. Tornado! Doña, métase usted porque viene un tornado bien feo. Esos son peligrosos. Isso aqui também é importante. Vejam só, salada mista de temperatura. Essa cor azulada, claro, representa o quê? Massa de ar fria. Já essa cor quente, nessas cores quentes, laranja, avermelhado, massa de ar quente. Vejam só, está chegando na Europa. Esse contraste terrível, deslocamento polar. Já virou uma salada mista, uma salada de temperatura, uma mistura, como você pegasse uma colher e agitasse. Isso não era para estar acontecendo na Europa. Você misturando a massa de um bolo. Não era para estar isso. Aquela massa de ar fria era para estar lá em cima no polo norte, isso aqui. Ó. Essa cor zoada era para estar lá em cima. Смотри, ужас дикий. Пыль, ничего не видно, вообще жесть. Ураган. Eu me lembrei essa situação de Belarus. Já vamos para mais informações do Mississippi. O que vocês estão vendo aqui em Belarus, um país vizinho da Rússia, faz fronteira com a Rússia. Eu me lembrei do que aconteceu no interior de São Paulo alguns anos atrás. Me parece que foi em 2022, algo assim. Eu me lembrei. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Смотри, все, домов не видно стало. Ё-моё! Ё-моё! Оторвало. Ничего себе! Она заправка оторвала, видел, да? Жесть! Капец, ночь! Ужас! Все, ночь! Сколько? 5 часов, да? Virou noite. Vietnã. New Bom, calculations. para mim não é a Terra, isso não é a Terra que eu conheço, tá? Para mim não é a Terra, é outro planeta. Desenvolvimento do El Niño. Vejam só o tamanho ali no gráfico, ano após ano. Vou ampliar mais a imagem. Estão vendo essa linha vermelha bem no topo? Pois é. Observem,
ano após ano, a linha só aumentando, só subindo, representando o quê? Representando uma temperatura mais elevada, onde já está. Mas está normal, não está acontecendo nada não. E outra coisa, podemos esperar tempestades muito poderosas, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. Podemos presenciar super furacões de categoria 5, talvez atingindo o Japão, Baía de Bengala, áreas que já são propícias, ali nas Filipinas, ainda esse ano. From leading climate models indicate that the developing El Niño could become one of the strongest ever recorded. Current forecasts suggest its peak may even surpass previous Super El Niño. Coisa bem complicada, senhores. Está bem complicada. Euronews, que aconteceu no Mississippi, inclusive 17 feridos. E é por isso que essas casas, elas não são feitas de... As casas nos Estados Unidos não são feitas de tijolo, concreto. Porque para depois ter que reconstruir é pior. Entendeu? Então, imagens aéreas mostram que não sobrou nada. Parece que essas casas foram colocadas num liquidificador. Parece que foi tudo triturado, moído. E aí, por exemplo, o que se pode fazer a respeito disso aí, que vocês estão vendo, é limpar e construir outras casas. É isso. Não tem o que fazer, não tem como parar a natureza. Ah, mas por que não fazem casa de tijolos? Não adianta, vai derrubar do mesmo jeito. São rajadas de vento que derrubam tudo que vê. Não adianta. Não adianta. Consegue destruir parede. Então, justamente por isso que a engenharia são casas de madeira. É justamente por causa dos tornados, furacões. Nesse caso, o tornado é pior, né? Porque o vento do tornado, né, ele é muito mais concentrado. Se um tornado passar por cima de uma casa de tijolo, vai destruir. Então, é uma área que... tudo bem, as pessoas têm seguro e tal, beleza. Mas mesmo assim é complicado. E isso vai ficar mais forte, mais intenso. Daí para pior. Estou diante do site CBS News. 14 tornados foram relatados no Mississippi, enquanto tempestades poderosas devastavam centenas de casas e deixavam o fornecimento de energia interrompido. Então isso aconteceu, foi na noite de quarta-feira. 17 pessoas ficaram feridas e uma criança de 1 ano de idade está desaparecida. Muito triste, né? No condado de Lincoln, árvores que caíram partiram um carro no meio e deixaram pessoas presas em um parque de casas móveis na pequena comunidade de Bouguetito. Deve ser assim que se fala, né? Relato das pessoas. O Mississippi ele se encontra bem aqui, meio que no centro, né, dos Estados Unidos, mas só que no centro-sul praticamente. Então essa área todinha é todo ano, olha, todo ano, e a costa leste americana, Flórida principalmente, Carolina do Norte, Virgínia, mas principalmente a Flórida, porque a água aqui, as águas, né, do Atlântico Norte aqui são muito quentes, principalmente a Flórida. Os dois furacões por ano. Furacões é diferente de tornado, tá? Os 2 furacões por ano, categoria 2, 3, talvez 4 a 5, até mesmo 5, tá? Ou, quando os furacões eles não se formam e seguem trajetória na costa leste americana, eles se formam bem no sul, bem no Golfo do México. Essa área é um berçário de furacões, tá? Porém, no caso,
Também dos Estados Unidos da América ocorrem muitos tornados com muita frequência, principalmente nessa área de planície, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Saara, bem Saara Central aqui principalmente, né? Missouri, Oklahoma, até mais ao norte, né? Kansas. E o que acontece? A combinação destrutiva, vou chamar assim, de ar, né? De temperatura diferente. O ar quente ele sobe do Golfo do México e encontra justamente com o ar frio que desce do Canadá, juntando o fator geológico, planície, Rio Bonito, Paraná. Você pode observar, os tornados no Brasil também ocorrem geralmente em área de planície. Então, o fator geológico também contribui muito a esse contraste brutal de temperaturas. Eu agradeço pela presença, até mais e até as próximas informações.